Estamos recebendo no Estúdio 4 desta semana o médico e professor da Faculdade de Medicina, Juarez Dalvesco, professor da Faculdade de Odontologia da UPF, Ferdinando de Conto, o professor de Anatomia, Gustavo Greff Cura, e também a diretora do Instituto de Ciências Biológicas da UPF, professora Jurema Chons. Qual é a legislação que regula a doação de corpos? Bom, no Código Civil, no artigo 14, esse artigo regulamenta a doação de corpos e órgãos para fins científicos e educacionais. E depois tem uma outra lei que regulamenta a doação de corpos não reclamados, corpos que são aqueles que não têm família. Que não têm família, né? Como o pessoal fala, os indigentes, Os indigentes. Então também tem uma lei que regulamenta a doação desses corpos, né? Esse processo dos indigentes, ele é um pouco mais burocrático, mais demorado, né? Uhum. Mas o artigo 14... Ele tem que ficar um tempo... tem que passar por um processo de publicação em jornais, né? Relatando lá que o cadáver encontra-se na universidade. Para ser identificado. Isso, a gente tem que colocar as características físicas dele, né? Então são 10 publicações no jornal, e se depois dessas 10 publicações o familiar não vier atrás, aí eu já tenho o corpo regulamentado para utilizar no estudo, para estudo. Né? E fins científicos. E quem pode ser doador? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa maior de 18 anos, né? Pode assinar um termo de doação em vida, né? No caso da universidade, a pessoa pode vir aqui na universidade, qual é o setor, e fazer essa assinatura do documento? Na área de morfologia, a gente tem um pessoal treinado, né? E lá o pessoal recebe essas pessoas, recebe os familiares, né? E a gente explica todo o processo, né? Primeiramente, a gente mostra como é o nosso prédio, como a gente armazena os cadáveres, como a gente respeita, né? E depois o possível doador, ele assina um termo de doação espontânea, né? Uhum. E aí, após a sua morte, o familiar, que vai ser o responsável, né? Ele pode cumprir com esse dever, né? Do possível doador, né? Vocês já têm documentos assinados de doadores em vida? Sim. Já tem, sim, professora Jurema? Tem sim. Nós temos. A pessoa veio, no caso dos que nós temos ali, as pessoas vieram até o setor de morfologia, fizeram a doação, visitaram todas as instalações, gostaram ainda mais, quiseram mais doar o corpo, depois que conheceram as instalações. É bem interessante, que a gente acha, assim. Uhum. E aí eles fazem a assinatura do documento e eles têm que registrar em cartório. É importante que seja feito esse registro e depois nos devolvem o documento, fica guardado, e aí no momento do óbito ele tem que avisar os familiares, para caso acontecer, para nos informar, e aí a gente faz todos os procedimentos necessários. E doação de corpos por parte de familiares, isso já aconteceu também? Familiares que perderam um ente querido e queiram doar, já aconteceu também? Já. Na verdade, é o que mais acontece? Essa era a nossa grande frente. Sim. O que nós conseguimos organizar, fazer um estudo a partir do nosso setor jurídico da universidade, que nos deu um suporte imenso. A gente conseguiu expandir essa prática, não só para o município de Passo Fundo, para as pessoas que vêm até o DML, que fica situado nas dependências da universidade, que é um departamento do Estado, mas que fica situado nas dependências da universidade. Então, a gente conseguiu expandir isso, uma forma de um convênio para quase que 100 municípios da região, para que essa atitude fosse legalizada. Então, teve um estudo bastante extenso, e se estendeu ao longo de um ano, para a gente constituir um documento. Então, hoje, tanto a prática com a doação em vida, eu estou vivo e quero que um dia, pode levar 40 anos, 50, eu venha a óbito. Assim como o doador de órgãos. Exatamente. Então, existe um documento para isso. E também existe um outro documento, uma outra documentação, onde os familiares naquele momento, olha, eu acho que a pessoa ia se sentir feliz, ou do jeito que aconteceu, a gente quer fazer isso. E aí, lembrando, em ambas as situações, os ritos funerais são mantidos. Todos mantidos. E ao final do processo, ao final do processo, sim,
ele é... Antes, ele não seria enterrado, né? Ele seria conduzido então, para o setor de morfologia, é isso? É feito uma missa. Seria um outro tipo de enterro, né, na verdade. Exatamente. E aí, doutor Juarez, as famílias que doaram corpos, não é, de seus entes queridos, quiserem ver no setor de morfologia, qual é o conselho que o senhor dá nesse caso? Porque eu acho que vocês devem se deparar com situações assim. Perfeito. Mas veja que esse ato é de uma generosidade espetacular, né? É de um desprendimento, de uma percepção, muitos dizem de uma filosofia utilitarista, mas aqui se trata mesmo de generosidade no ato da doação. E quando a gente faz isso, nós precisamos ter a percepção de que aquilo ali não é para conservar aquele meu ente querido para que quando eu quero eu vou vê-lo. Não tem essa função. É bom deixar claro isso. Isso. Então, tem uma outra função. É uma função de doar. Ela é científica, aquilo, científica, perfeitamente. Então, veja bem que esse corpo, ou essa peça, ou essa víscera que foi doada, ela vai ser estudada. Então, o nosso familiar, ele vai ser manuseado. Ele lá é anônimo. Nós temos a identificação dele, temos os registros, mas ele quando vai para o ensino, quando ele vai para o estudo, ele é anônimo. Ele não tem identificação. As pessoas que estão lá não sabem quem ele é. E do ponto de vista psíquico e emocional, é contraindicado que a pessoa faça esse reencontro ou faça essa visitação. Então, se a gente for procurado, nós vamos mostrar a esta família que não há benefício nenhum nesse reencontro, nesse contato, e podemos dar as informações de em que estado ele se encontra e que uso está sendo feito dele, mas o contato não é recomendável. E aí a gente trabalha com a ideia de que a pessoa perceba que grandioso foi o ato de doação e encerre por aí. Mas há profissionais, eu acho que orientados para fazer esse tipo habilitados, aliás, para fazer esse tipo de orientação junto ao Instituto, no setor de morfologia. Esses profissionais que recebem a doação orientam as famílias de que é melhor não ter contato depois? Se procurado para essa finalidade, sim. E se não, claro que nós não temos um psicólogo de plantão, sim, mas obviamente que se houver a insistência por parte da família, a gente faz esse encaminhamento. Porque os funcionários que estão lá no dia a dia não são nem os professores estão nas suas atividades, né? Então, normalmente são funcionários técnicos, então eles vão fazer esse encaminhamento, vão chamar alguém que tenha competência para tratar desse tema com mais propriedade, um psicólogo, alguém que seja mais ligado a esta área. Nós nunca nos deparamos com essa situação. Nunca nos deparamos. Nunca aconteceu. Mas pode acontecer. Então, a orientação é de que faça esse chamado de alguém que possa ter uma conversa mais direcionada para esse fator psíquico mesmo, que a pessoa compreenda o quão ruim vai ser para a família fazer essa visualização depois, né, da doação, tempos depois. Então, tem esse... É desaconselhável. É desaconselhável. Bom, a gente falou que a doação de corpos ela é fundamental para o ensino, não é? Mas ela também é importante para descobertas, para a medicina, para a odontologia, para outras áreas. Acho que a gente pode reforçar isso também, não é? O quão importante é o estudo para descobrir coisas novas que sejam benéficas para toda a sociedade. Perfeito. E o aluno, quando você coloca ele com algo que substitua o cadáver, seja um molde, ou seja um recurso de tecnologia de informática... Que, aliás, são muito caras, não é, doutor Juarez? São extremamente caras, mas ele não tem o mesmo envolvimento. Quando ele manuseia um cadáver, ele tem outro envolvimento. E não há como fazer pesquisa em moldes, por exemplo. Agora, a pesquisa anatômica em cadáveres é perfeitamente viável. E é isso que contribuiu para o desenvolvimento da anatomia durante séculos. Bom, e a gente pode analisar esse estudo sob duas óticas. Num primeiro momento, onde 100% dos alunos da área da saúde vão ter que passar por uma disciplina obrigatória, que é a anatomia humana.
Esse é o primeiro momento. Em um segundo momento, uma pós-graduação, onde ele quer aprimorar uma técnica cirúrgica ou estudar, não necessariamente fazer o ato cirúrgico naquele cadáver, mas estudar as etapas para daí sim aplicar ela, provavelmente no centro hospitalar, no centro clínico. Mas então, aí ele fez uma testagem antes, não é? ele Melhorou fez um toda a sua estudo. técnica. Às vezes claro. não é, eu acho que não é nem a questão de teste, mas é um estudo, é visualização uma visualização, daquela região. a adequação de um livro técnico com uma peça onde, olha, eu vou passar por tal etapa, eu vou ter esse plano e a área que a gente precisa operar para aquela pessoa está nesse terceiro plano. Então, são duas óticas. No momento onde o aluno estuda para ter uma noção básica, que todos os profissionais de saúde devem ter, porque o profissional de saúde ele tem que estar preparado para atender uma pessoa na rua, uma questão de saúde, no primeiro momento. Então, nesse aspecto. E no segundo momento, onde o profissional quer fazer uma especialidade ou quer atuar num ramo específico, aí volta a se utilizar. Vou fazer uma última pergunta para vocês, acho que todos podem falar. Acho que essa campanha, não é, iniciada aí para conscientizar, para mostrar que é importante, ela tende a melhorar, de repente, o número de doações? Você acredita, professora Jurema? Provavelmente sim. A partir do momento que as pessoas param para refletir, né, sobre o assunto, porque normalmente foge-se, né, do pensamento de morte, mas se as pessoas param um pouquinho para refletir, vão se dar conta do quão importante é, né, a doação de corpos para que nós possamos auxiliar as pessoas que estão vivas, né? Quer dizer, depois que o teu corpo já não tem mais outra função, vai poder continuar sendo útil para auxiliar na aprendizagem de novos profissionais que vão atender as pessoas, né, da sociedade, e tanto no ensino quanto, como foi mencionado, na pesquisa, né? Então, acho que sim. É Professor Gustavo. Eu gostaria de falar sobre um fato que aconteceu na nossa última campanha de doação, né? Que a gente... foi o ano passado, a gente fez a campanha, né? E aí um dos nossos doadores em vida, né? Ele se comprometeu ainda mais com a causa e foi nas rádios da cidade, né, falar sobre o assunto, né, e aí fomentou ainda mais a campanha. Enfim, o ano passado a gente conseguiu um número expressivo de doadores em vida, né, com o auxílio do nosso querido doador, não sei se eu posso falar o nome dele. Se não for, não tiver nenhum impedimento legal. Bom, mas enfim, foi uma pessoa ilustre, um ex-vereador da cidade de Passo Fundo, né? E ele foi nos auxiliar, né, nas rádios e comentou sobre o assunto, enfim. Importante é a divulgação, né? Não é de mostrar que não tem nenhum eu acho problema. Que a população ela não conhece essa forma de doação, ela não conhece que ela pode contribuir com a sociedade, né? Isso é um tema, assim, que é pouco abordado, né? Então, cabe a nós, profissionais da área, né, divulgarmos, né, para a população ficar ciente do que ela pode ajudar a sociedade, né, que ela pode contribuir com os nossos futuros profissionais da área da saúde. Doutor Ferdinando. Olha, realmente, a gente finaliza, quando a gente fala, é um problema brasileiro, nacional. Eu confrontei no primeiro momento onde... Eu acabei citando, já visitei laboratórios também na Espanha, em diversos países, e que essa prática... Que a realidade é outra. A realidade é outra, e a gente tem que tentar adequar aqui. Então, como a gente falava antes, fora no intervalo, são atitudes que, de repente, elas não são para agora, mas elas estão sendo plantadas e fazendo elas, a cada passo, bem fundamentado. E mostrando que a gente tem uma proposta bem séria e isso, de fato, vai repercutir num bem social. Doutor Juarez, acho que independe também, uma coisa que o senhor colocou no começo, que eu acho que gostaria que o senhor destacasse, independe de credos, independe de religião, independe de qualquer crença, não é? Eu acho que as nossas crenças, elas estão todas elas, de qualquer natureza, preocupadas com o pós-mortem. E o pós-mortem, ele vai estar vinculado a uma espiritualidade, uma religiosidade que cada um tem a sua, mas a matéria, o corpo, nós sabemos o fim dele, é a decomposição. Bom, nós temos uma frase no laboratório que é muito importante nesse momento. É o único lugar em que os mortos podem servir aos vivos, é ali, né? Continuando, né, a prestar um serviço para a humanidade. Então, acho que a doação, ela
ela passa por uma reflexão. Que papel que eu tenho em vida e que papel eu tenho no pós-mortem para continuar contribuindo? Nós somos transitórios. A morte é a única certeza que nós temos. E ela tem algumas características que são bem importantes. Primeiro, ela não tem lógica nenhuma. E eu às vezes comento isso com os meus pacientes. Às vezes eu tenho lá um paciente que tem lá 70 anos, que tem um tumor, alguma coisa. Bom, se houvesse lógica na morte, aquele senhor morreria antes do que eu. Mas não existe lógica. Então, pode que daqui meia hora a gente não exista mais. Outra coisa que é interessante na morte, né, é que é ela ou é eu. Se ela estiver, eu não estarei. Ou se eu estarei, ela não estará. Então, não precisamos ter medo dela, né? Agora, o que vai ser feito com aquela matéria que perdeu a vida é que a gente deve refletir. E o nosso laboratório está à disposição dos que precisarem. Esperamos ter contribuído, então, para essa reflexão e para divulgar, então, a questão do programa de doação de corpos aí para a morfologia da Universidade de Passo Fundo. Estúdio 4 fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana. Até lá.